Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Dando prosseguimento, então aqui nós sabemos que esta equação diferencial, após a aplicação do fator integrante sobre a equação diferencial sob análise considerada inicialmente, então ela pode ser, após a multiplicação do fator integrante, reescrita dessa forma, de modo que nós podemos escrever derivada em relação a x, x elevado a 3y de x, e igual a 6x elevado a 5, podemos multiplicar convenientemente pelo infinitésimo de x em ambos os lados da igualdade, e em seguida aplicarmos a integral de linha. E como estabelecido pelo cálculo diferencial, com base no cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, o qual é expresso aqui no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. No nosso canal nós disponibilizamos e exibimos até a presente data 16 playlists sobre diferentes conteúdos, entre os quais a playlist dedicada a apresentar o curso, por assim dizer, o modesto curso, intitulado Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Lá nós estamos gradativamente aprendendo, inclusive aprendendo a seguinte propriedade, que a derivada em relação a x aplicada sobre f de x e submetida a uma integral de linha na variável x, isso é igual a f de x, f de x, e então mais uma constante, não é? Mais uma constante. Então, de modo que se nós calcularmos a derivada do resultado da integral, encontraremos o argumento da integral, ou seja, a função que está submetida à aplicação da integral. Muito bem, então, nesse caso, nós temos, com base nesta propriedade, nós temos essa integral como x elevado a 3, y de x mais constante 1, resultado dessa integral, mais aqui igual a 6, 6 é constante numérica, pode ser sem qualquer erro algébrico ou aritmético retirada da integração. Então essa integração é aplicada sobre a função polinomial x elevado a 5 aqui, e nós sabemos dessa propriedade, como que nós calculamos essa integral. Nós temos x elevado a 3y de x mais constante c1 igual a 6. Essa integral é x elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1. E aqui nós temos mais uma constante c2. Aqui, continuando, nós temos x elevado a 3y de x mais constante c1 igual a 6. X elevado a 6 dividido por 6 mais constante c2. Dando prosseguimento, nós temos, nós temos então aqui um número 6. Nós temos x elevado a 3 multiplicado por y de x mais constante c1 igual a x elevado a 6 mais 6 multiplicado por c2. Isso pode ser reescrito como, de que forma? Como y de x igual a x elevado a 6, aqui x elevado a 3, x elevado a 6 mais 6 vezes c2 menos c1. Também podemos escrever assim, x elevado a 3, y de x igual a x elevado a 6 mais c3. E por fim, escrevermos y de x, x elevado a 6 dividido por x elevado a 3 mais c3 dividido por x elevado a 3. Então isso é x elevado a 3 mais c3 dividido por x elevado a 3. Então aqui nós temos
uma certa dificuldade de retirar a tinta dessa zona do quadro. Tentaremos solucionar esse problema. E então vamos escrever que y de x é igual a x elevado a 3 mais C3 dividido por x elevado a 3. E isso é equivalente a x elevado a 3 mais C3 multiplicado por x elevado a menos 3 para x diferente de 0. Então, esta estrutura aqui expressa, C3 é uma constante numérica, é importante ressaltar isso, né? Que C3 é uma constante numérica, e então isto é solução vamos tentar entender. Esta função é solução da equação diferencial dy em relação a x, derivada de y em relação a x, mais 3x elevado a menos 1 multiplicado por y de x igual a 6x elevado a 2. Então, esta expressão é a solução da equação diferencial, esta equação diferencial, onde C3 é uma constante numérica e x é diferente de zero para evitar divergência, ou seja, evitar um número C3 dividido por zero, gerando uma divergência para o infinito, ou mesmo zero dividido por zero, gerando um conjunto solução infinitamente degenerado, ou seja, um termo contendo infinitas soluções. Então, nós encontramos a solução da equação diferencial. Esta é a solução desta equação diferencial. Muito bem. E como que nós podemos verificar sobre a validade desta solução? Tentando fazer o cálculo da derivada de y em relação a x, aplicando o operador derivada, né, de y em relação a x, substituindo y em relação a x nesta equação diferencial, verificando se a igualdade é devidamente preservada, de modo que, para efeito de teste, o faremos durante, sobre esse teste, o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.